É, pessoal, não tá fácil ser fã da DC. E eu vou até mais longe, não tá fácil ser fã do Batman. Principalmente para quem tava acompanhando essa última saga das HQs do Batman, que se chama Gotham War. Isso porque o Gotham War teve um encerramento, um final mequetrefe, ruim, diabo. Chips e Darsky, meu amigo, o que você tava pensando, Chips e Darsky? Chips e Darsky. E o pior não é nem o final, e sim o epílogo, na qual confirma que teremos três Coringas em algum momento nas HQs do Batman. Oh! Sim, se antes era só rumores, agora é oficial. Vamos comentar aqui o final da saga Gotham War, mas também não é só isso. Porque também tem a confirmação do cancelamento da série do John Constantine. Pois é, vocês lembram disso? Aquele John Constantine do J.J. Abrams. Pois é, não vai acontecer, foi cancelado. E vamos todos rezar para que J.J. Abrams continue afastado da DC. Bem longe, de preferência. E a outra coisa é que saiu a HQ do filme do Aquaman, O Reino Perdido, que revela algumas coisas importantes que a gente precisa saber pro filme. Tem muita coisa pra gente falar no vídeo de hoje. Roda a abertura e vamos lá. E vocês já sabem, vai deixando aquele bate-like, aquele bate-comentário. Comentem aqui se vocês querem três Coringas. Ai, três Coringas. E bem, é de três Coringas que a gente vai começar o vídeo, porque vocês conhecem aquele velho ditado, né? Quem com três Coringas fere, com três Coringas será ferido. Já existia uma especulação desde a Comic Con de Nova York que o roteiro dos três Coringas poderia voltar. E agora, na edição mais recente do Gotham War, a gente meio que teve essa confirmação. Isso aconteceu na HQ do Batman com a Mulher Gato, que encerra de vez esse arco. E para quem não lembra, na metade dessa saga, foi revelado que o Batman estava trabalhando junto com o Charada e se comunicando com o Charada para tentar descobrir a localização dos outros vilões e justamente para o Batman estar um passo à frente de todo mundo. O Batman aceitar e trabalhar com o Charada já foi um pouco absurdo, né? Mas beleza, isso daí foi só um pedacinho da história. Ainda na metade da história, o Asa Noturna acessa um protocolo do Batcomputador que exclui completamente o Batman de acessar os dados da Batcaverna. E aí, na penúltima página dessa saga, o Batman conversa com o Charada, e o Charada revela para o Batman que existem três Coringas. E o Batman, ao escutar isso, ele diz que já sabia e quebra o comunicador que ele tinha com o Charada. E como a run do Chip Zdarsky começa com o Batman tendo um pesadelo dos três Coringas, e agora tendo mais uma citação dos três Coringas no final de uma saga do Chip Zdarsky, com toda certeza esse tópico aí dos três Coringas vai voltar. Ah, Gabriel, e agora? Como é que eles vão fazer esse negócio dos três Coringas? Bem, nesse momento, ninguém tem ideia de como que será essa possível história, ou até mesmo quando eles vão fazer. O que a gente tem nesse momento acontecendo nas HQs é uma história solo do Coringa que se chama Coringa, o Homem que Parou de Rir. E nessa história já tem dois Coringas. Um Coringa que assumiu a identidade do Coringa quando o verdadeiro Coringa encontrou uma pessoa exatamente como ele e o transformou em Coringa, para que ele ficasse em Gotham enquanto ele saísse para uma outra cidade. Na HQ mais recente dessa saga do Coringa, acontece uma espécie de plot twist, dizendo que o Coringa que a gente já acompanhou na saga inteira querendo sua vingança, não é o verdadeiro Coringa, e sim um Coringa falso. Então, supostamente, a gente tem um Coringa falso indo atrás de um Coringa falso, que também pode ser o verdadeiro, e com isso pode surgir até um terceiro Coringa aí. Mas esse não é o ponto mais bizarro dessa história. O ponto mais bizarro é que o Coringa capturou várias pessoas. E aparentemente todas essas pessoas foram transformadas em Coringa. Inclusive a gente chega a ver uma espécie de mini exército do Coringa que estava preso num armazém do Coringa. Então, olha, eu não duvido que além de ter uma saga com três Coringas, a gente tem uma saga na qual um dos Coringas tem um exército de Coringa. Agora, o que realmente não bate muito nesse conceito é que essa HQ aí que traz esse Coringa falso, ela veio muito tempo depois lá da cadeira de Mobius. Que foi quando o Batman sentou lá na cadeira de Mobius e perguntou do Coringa e a cadeira de Mobius disse que tinha três. Se a gente quer pegar a lógica disso tudo, não tem lógica. Porque se a cadeira de Mobius já estava contando lá que tinha três Coringas, onde que estão os outros dois? Porque além dos falsos, tem três verdadeiros? Olha, é realmente uma confusão. Só que assim, ó, eu não tenho mais nenhuma dúvida que o Chip Zdarsky vai retomar esse tópico. E assim, ó, eu não quero desmerecer o Chip Zdarsky,
na qual é um excelente escritor, principalmente na época que ele estava na Marvel. Na DC, ele já fez boas histórias, só que aquele Chip Zdarsky da Marvel nunca chegou nesse nível na DC. Eu espero realmente que o plano que ele tenha pro Três Coringas seja de fato um plano dele, e não uma imposição do editorial do Batman lá da DC Comics, né, pra jogar uma história com Três Coringas. Porque, olha, eu não vejo um bom build-up pra uma saga dos Três Coringas, e eu também não vejo uma necessidade de ter Três Coringas. Ele tá fazendo um build-up, porque teve ali o sonho, teve essa parada agora do Charada, mas é aquele build-up que você simplesmente não fica empolgado, sabe? Eu estaria mais empolgado pra ver a volta de um Coringa clássico. Um Coringa que tem planos mirabolantes, porque esse sim é o Coringa que eu sinto falta. Mas o que o Chip Zdarsky tá escrevendo é continuamente reescrever o Batman, quebrando ele, voltando e quebrando de novo. A saga do Fail-Safe foi bem isso, que o Batman tava tão desesperado que ele teve que ativar o botão do pânico lá com o Batman Zurenar. E desde então a gente tá vendo o Batman tentando se reencontrar. Só que não tem uma consistência no Batman. Seja lá o que ele for escrever com Três Coringas, que o Bill Finger, a DC, abençoe ele, porque todo esse negócio aí dos Três Coringas tá muito estranho. Não me parece realmente que é uma ideia dele. Me parece que é alguma coisa que a DC tá querendo forçar. Como ele é o escritor das HQs do Batman, ele tem que escrever, e ele tá escrevendo, sabe? Ah, tô fazendo aqui... Porque, olha, já tem alguns anos que o editorial do Batman tá sempre querendo colocar o Batman lá pra baixo. É a síndrome do editorial do Homem-Aranha com o Batman. É isso que tá acontecendo. Tiraram a Mansão Wayne, tiraram o Alfred, tiraram a Fortuna, colocaram o Batman pra morar no centro de Gotham. E agora, no final do Gotham War, o Batman se desvincula da Batfamília. Porque é isso que acontece no final dessa saga, gente. No epílogo da história, o Bruce conversa com Dick Grayson e o Batman admite que ele não quer que os seus filhos tenham uma vida infeliz como ele tem. E a única coisa que ele quer é que os seus filhos não sigam o seu passo. E para isso, ele deixa Gotham City, entre aspas, aos cuidados do Dick Grayson e da Bárbara Gordon. Porque, segundo o Batman, são eles que representam a luz, enquanto que ele representa a escuridão, eu acho. E aí o Batman ainda não admite que errou na lavagem cerebral do Jason Todd. Ele se desvincula da Batfamília, mas continua atuando em Gotham. Porque ele ainda é o Batman em Gotham. Mas ele não vai entrar em contato com a Batfamília. Qual que é a lógica disso? Pra mim, a única lógica é o editorial querendo tirar pouco a pouco tudo que o Batman uma vez já construiu. Eles querem realmente colocar o Batman no fundo do poço, a lá Homem-Aranha. Só vai ser pior se chamarem o Zeb Wells, né, pra fazer a HQ do Batman Três Coringas. Aí a gente chega no fundo do poço. A sorte que quem tá escrevendo tudo isso é o Chip Zdarsky. E o Chip Zdarsky, como ele é um bom escritor, até a história ruim fica minimamente interessante com ele. Mas nem Chip Zdarsky conseguiu salvar o final do Gotham War. Olha, realmente, que palhaçada esse final aí do Batman se desvincular da Batfamília. Ainda mais a Batfamília representada nesse arco aqui do Gotham War, que se aliou à Mulher Gato, com aquele plano mirabolante dela de só querer roubar os ricos. O Batman, depois de presenciar tudo isso, ver os erros astronômicos da Batfamília, não só os deles, os da Batfamília também, ele deixa aos cuidados da Bárbara Gordon e do Dick Grayson. Poxa, é complicado. E pra piorar, ele faz a lavagem cerebral no Jason Todd, e depois o Batman sequer sofre as consequências disso. Ele apenas fala pro Jason Todd que não se arrepende do que ele fez, vai pra um lado, o Jason Todd vai pro outro. No final da HQ, o Jason Todd faz meio que um sacrifício, mas ele sobrevive, então tá tudo de boas. Olha, mas que arco safado, sem vergonha, esse Gotham War aí. Foi muito ruim. Olha, esse arco me fez ter saudade das sagas anteriores. Até que o Fear State não foi tão ruim, se você parar pra pensar. Porque isso daqui que eu tô falando dessa saga não é nem a ponta do iceberg. Tem a parte submersa do iceberg, que é o Vandal Savage. E toda a participação do Vandal Savage nessa saga é qualquer coisa. E no finalzinho a gente descobre que o plano ultimate dele era de trazer um meteoro que tinha os mesmos componentes químicos de um poço de Lazarus pra cair em Gotham. Essa saga que começa com uma questão meio filosófica de que o crime tá baixando porque agora os bandidos só estão roubando gente rica e isso melhora toda a cidade em questão de segurança e os ricos vão perder coisas e eles nem vão perceber.
termina com o Batman se aliando com a Mulher Gato pra bater no Vandal Savage pra impedir que um meteoro caia em Gotham. Cara, são duas histórias completamente diferentes e eles deram um jeito de juntar isso no meio. E ao mesmo tempo que tá acontecendo tudo isso, tem a participação dos vilões. Porque o Vandal Savage roubou vários equipamentos da Batcaverna, porque ele tinha comprado a mansão Wayne, e distribuiu esses equipamentos pros vilões de Gotham. E aí vai ter imagens muito maneiras, como essa aqui do Scarface, né, o ventríloco, vestindo uma roupa do Robin. Só que toda essa guerra que tá acontecendo é só pra justificar o nome da saga, porque a guerra é a coisa mais pequena possível. Parece uma guerra de bairro. Quem ajuda a deter esses bandidos aí é a Bat-Família, o Tim Drake até que tem uma participação legal. Inclusive, o Tim Drake é uma das poucas coisas que se salva nessa saga aí do Chip Zdarsky. Tim Drake sempre muito maneiro. Mas, de uma forma geral, toda a Bat-Família é muito mal nessa saga. Ah, sim, e falando em editorial da DC pra querer levar o Batman na miséria máxima, tem um personagem chamado Ted que descobre que o Batman é o Bruce Wayne no final da saga. Então aí, ó, se nas próximas sagas revelarem a identidade secreta do Batman pro mundo, não se espantem, porque isso pode acontecer. Enfim, Gotham War foi um desastre e a cereja do bolo dessa saga é ter esse epílogo que pode levar para uma história envolvendo três Coringas. Se você achou que piorou, fica calmo que pode piorar. Sempre pode piorar. Como diria Homer Simpson, esse é o pior dia da sua vida ainda. E ufa, deixa eu descansar. É só uma HQ, não tem que se preocupar, é só uma HQ. Não tem por que se estressar com isso. Vou tentar, claro, vou tentar. Vamos pro próximo assunto, que é a tal da série do John Constantine realmente ter sido cancelada. Essa daqui é uma das séries que a produtora do J.J. Abrams estava desenvolvendo, e o cancelamento dessa série realmente não surpreende ninguém, porque o J.J. Abrams é um cara que assume 500 projetos e nenhum sai do papel, especialmente na DC. A Warner tinha feito no passado um contrato exclusivo com a Bad Robot lá, da companhia do J.J. Abrams, para fazer um monte de projeto da DC. Um era John Constantine, o outro supostamente era a Liga da Justiça Dark, e talvez um ou outro que a gente não saiba qual que é. E a série do John Constantine foi a que mais avançou para tentar sair do papel. Mas o que realmente te surpreende no cancelamento dessa série é que passou 4 histórias diferentes. Os caras perderam tempo escrevendo 4 roteiros diferentes e a série simplesmente nunca saiu do lugar. Santa incompetência, hein? O quão difícil é fazer um roteiro para uma série do John Constantine, gente? Não é possível. O cara é um punk inglês que vai atrás de magia negra. Quanto é difícil de fazer essa história? Não é possível. Mas aí, há males que vem pro bem. Claro que há males que vem pro bem. Porque essa é a típica coisa que tem que ser feita, né, dentro do James Gunn. Na minha opinião, isso daqui não vai sair porque o James Gunn tá lá e ele quer que tudo seja conforme ele quer. O que eu acho que é muito bom, porque se for fazer alguma coisa do John Constantine, que seja dentro do DCU. E seja um John Constantine perto das HQs. E não um John Constantine viagem que não tem nada a ver, ou o John Constantine do Ken Reeves, né? Esse filme 2 do John Constantine também é outro projeto que daqui a pouco vai ser cancelado. Mas assim, ó, toda essa incompetência da Bad Robot, eu acho que no final foi até melhor nada ter saído deles da DC. Até poderia ter saído algo bom. Mas e aí, se sai não é tão bom, como é que faz pra ter um John Constantine e depois você não vai poder usar ele num DCU do James Gunn? Olha, que bom que foi cancelado. Claro, poderia ter saído coisa boa aí, mas prefiro agora um projeto do John Constantine dentro do DCU do James Gunn. Acho que vai fazer muito mais sentido para nossa situação atual. Comentem aqui se vocês preferem J.J. Abrams bem longe da DC. Eu sei que sim, só tô fazendo isso para tentar aumentar o número de comentários do vídeo. E beleza, vamos pro último assunto aqui, que é a HQ prequel do filme Aquaman e o Reino Perdido. E é uma HQ que tem 3 histórias. Uma focada no Aquaman, outra focada no Arraia Negra, e uma terceira focada no Orm. Eu li as 3 histórias, e essa é uma daquelas HQs prequels de filme que, tipo, existe, mas meio que whatever. Contudo, tem algumas coisas importantes que acontecem nessa história. Na história do Aquaman, tem uma coisa até que surpreende, é de que aparece a Liga da Justiça. E o Flash e a Mulher Maravilha ajudam o Aquaman a derrotar um vilão. Esse mesmo vilão que no final iria voltar, no finalzinho dessa história, agora como um ser, né, do submundo aquático. Nessa HQ também vai ter o casamento do Aquaman com a Mera, e é só no finalzinho da HQ que eles revelam
que a Mera tá grávida. Inclusive, durante a história, a Mera tá agindo um pouco estranha, porque como ela sabe que tá grávida e ainda não contou pro Arthur, ela não vai numa missão junto com o Aquaman, e ela também se mostra muito preocupada com o futuro, porque o Aquaman tá sempre se envolvendo com os assuntos do mundo da superfície, né, com a Liga da Justiça, e ela, de forma inconsciente, fica preocupada com o seu filho que vai nascer. Uma outra coisa importante que acontece nessa HQ é que eles revelam que o Vulko vai numa missão lá com o Aquaman e ele acaba se machucando gravemente. E ele fica numa espécie de hospital subaquático. Provavelmente essa é a justificativa que eles vão dar do porquê que o Vulko não vai aparecer no Aquaman Reino Perdido. Até porque é o William Dafoe, né? Um cachê caro que eles não quiseram pagar pro William Dafoe aparecer. E o Vulko provavelmente não vai aparecer no Aquaman 2. E agora vocês sabem que é porque ele tá no hospital. A outra história do Arraia Negra faz uma ponte entre aquela cena pós-crédito que tem no Aquaman 1 pro início do Aquaman 2. Aquele doutor que ajuda o Arraia Negra passa algumas informações sobre tecnologia atlantiana, mas o que realmente afeta a história é que quando o Arraia Negra volta para uma cidade e ele encontra um cara que conheceu o seu pai, ele entrega um item que pertenceu ao seu pai, que era meio que um cubo atlantiano. E o Arraia Negra resolve esse cubo, né, colocando uma faca no meio, o que revela existir um mapa. E é a partir daí que ele começa a fazer investigações da tecnologia atlantiana, vai no Himalaia, acha um símbolo estranho numa parede, que provavelmente está ligado à tecnologia que ele vai ter no filme do Aquaman 2, que é aquele tridente com poder energético verde. E no finalzinho dessa história a gente descobre que ele invade um navio pirata e meio que ocorre um motim ali dentro que ele acaba virando um novo capitão. E é daí que vem o exército do Arraia Negra. São esses caras aí que se aliaram ao Arraia. A última coisa que acontece na história é que eles recebem uma informação de um rastro de uma tecnologia atlantiana na Antártica. E é provavelmente daí, né, que ele vai pegar o tridente que a gente vê no Aquaman 2. E essa história acabou sendo muito boa para fazer a conexão da cena pós-crédito do 1 pro 2. O que é extremamente raro na DC, tem que bater palma. Vamos ter uma continuação de uma cena pós-crédito. Aleluia! Como é bom ter cena pós-crédito que de fato se confirma depois. Ah, me belisca que eu tô sonhando. O inacreditável aconteceu. Enfim, pulando para a terceira história, que é a do Worm, essa é aquela história que vai explicar por que ele tá naquela prisão no meio do deserto. Lembram desses caras que a gente viu no trailer que o Worm tava lutando? Esses caras aí são ex-atlantianos que ficam no deserto e que de fato cuidam da prisão. E a história toda é basicamente o Worm chegando na prisão, refletindo sobre as coisas que aconteceram. Ele até tenta fugir 2 vezes e ele não consegue fugir dali. E fica realmente a dúvida se no filme ele vai realmente trair o Arthur, ou vai ter o poder da família e ele realmente ficar do lado do Aquaman no final. Mas enfim, das 3 histórias, são 3 histórias qualquer coisa, que tem uma ou outra informação legal ali envolvendo o universo de DCU, mas em termos de qualidade narrativa ou algo muito bacana tá acontecendo ali, é tipo, whatever. Das 3, com certeza a que eu mais gostei foi do Arraia Negra, mas infelizmente também é isso que se espera de uma HQ prequel de um filme. Não dá pra esperar muita coisa, porque também eles não podem matar ninguém, não pode ter uma mega aventura, nem nada disso, porque a mega aventura de fato é um filme. Enfim, nota 6 para essas 3 histórias. Enfim, gente, essas são as novidades da DC de hoje. Por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, gente, é isso daí. Muito obrigado e dá-lhe DC. E esse foi o final de Gotham War e os 3 Coringas. E aí, gostaram, não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixa aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.